Dor e limitação no joelho. Se você sente algum tipo de sintoma no joelho, seja ruídos, crepitações, bloqueio mecânico, inchaço, travamento do joelho, aquilo que você já viu tem uma origem, tem uma causa e eu vou explicar nesse vídeo. Vou explicar também a melhor forma de corrigir as dores que você sente no joelho. Você vai entender profundamente a diferença entre dor e lesão estrutural. Quando que realmente uma lesão estrutural ela está gerando dor e quando que não existe uma lesão ali ou existe uma lesão muito discreta e ela não é o causador da sua dor. Entender que não são a mesma coisa e como que se conduz, quais são as melhores soluções de remédios, de medicamentos, de suplementos, de recursos terapêuticos para o joelho. Existe um monte de vídeo na internet, inclusive no meu canal, explicando sobre algumas questões. Mas esse vídeo ele tem um viés mais informativo geral. Quero dar um panorama amplo para depois você poder se aprofundar no seu problema, no seu caso. Espero poder sanar nesse vídeo todas as dúvidas que você tenha sobre dor e limitação no joelho. Então ele acompanha ele até o final, que eu vou te entregar várias ferramentas práticas que eu mesmo uso. Não estou escondendo nada que eu vou passar para vocês aqui, eu não tenho prática clínica nisso. É tudo aquilo que você precisa para reparar a sua dor no joelho, tá bom? Se você não me conhece, você é novo por aqui no canal, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em osteopatia e trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Hoje, dentro da área da saúde, caros seguidores, existem dois grandes braços da medicina, que é a medicina tradicional e a medicina funcional integrativa. Uma certa divisão, que se bem associada, se bem combinada às terapias, você consegue ter bons resultados. Você, paciente, é o grande objetivo da situação. Você, profissional, deveria estar aberto a ouvir o todo, aprender dos dois lados e associar. Nesse vídeo eu vou falar dessas duas linhas, vocês vão perceber que eu vou cruzar um pouco das duas, porque as duas têm coisas boas que podem ser empregadas, tá bom? Então, existe afinal, Murilo, um remédio milagroso, uma cura milagrosa, uma bala de prata para resolver a dor no joelho? Não. Não existe, você está procurando aquilo que não existe. Não existe uma ferramenta única que é a bala de prata que resolve tudo. Até porque existem várias causas para dor no joelho, vocês vão entender um pouquinho nesse vídeo, vários mecanismos, várias formas de você desenvolver uma sintomatologia no joelho e você precisa saber qual é a bala de prata para você. Existem algumas que são sim incomuns, como o próprio exercício físico. Incomuns, porém existem lesões que pioram com o exercício e outras que melhoram, você provavelmente já passou por isso. Ah, Murilo, eu já fiz muita academia, muito funcional, muito pilates, fortalecimento, fisioterapia e meu joelho só piora. De fato, porque não existe uma bala de prata para isso. Ou anti-inflamatório, já tomei vários tipos dos Dorflex da vida e nada resolve. Eu falo, exato, porque você não foi atrás daquilo que realmente causa a sua dor no joelho. Então é importante você entender que não existe um chá, uma erva, um suplemento, um exercício, uma terapia única que vai resolver. Porém, existem algumas que, se associadas num padrão mais comum, numa média, vai entregar um resultado melhor. E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo, tá bom? Vou também tentar entregar essa organização para vocês de terapia, tá bom? Vamos ao primeiro ponto, pessoal, do vídeo, que eu acho que é o mais importante. Quando você sente dor no joelho, muita atenção a essa parte do vídeo, tá? Se você chegou aqui no vídeo, pulou alguma etapa, nessa altura do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Se você tem dor no joelho, não necessariamente você tem que ter uma lesão na estrutura do joelho. Então, Murilo, eu tenho dor no meu joelho direito, fui lá, fiz uma ressonância e não apresentou nada. Super normal. Ali pode haver uma série de informações dolorosas sendo projetadas naquele joelho por várias vias, e não tem nenhuma lesão na estrutura. Porém, você pode ter um bloqueio, uma limitação, um travamento do joelho e de fato ter uma lesão estrutural, como por exemplo uma fissura muito acentuada no menisco. Só um exemplo, né? Então aí sim, você tem uma lesão estrutural que está associada à projeção de um mecanismo doloroso, uma dor de origem nociceptiva pela inflamação, pelo processo de lesão mecânica, pela perda do deslizamento das estruturas do menisco em relação ao fêmur e à tíbia e tudo mais. Você pode ter dor. Então, cuidado. Tenho dor no joelho. Quem eu procuro primeiro, Murilo? Procura primeiro investigar a causa disso com uma avaliação clínica. Se na avaliação clínica o profissional constatar a necessidade de uma complementação de imagem, aí ele vai te pedir um raio-x, uma ressonância para complementar. Porém, muitas vezes você não vai ver ali a solução. Não vai, não vai. Murilo, eu não tinha nada no meu joelho, não tinha sintomatologia nenhuma e começou a doer do nada. Não perca seu dinheiro com ressonância, com raio-x. Eu sei que isso é bem pesado de falar, mas não perca seu dinheiro com isso. Você não começou do nada com a lesão, ela tem uma origem. Se o profissional clínico ele for bom, ele vai achar a origem desse problema, você vai tratar, não vai gastar com exames e esses exames, mesmo que você faça, vão dar sem alteração, sem algo relevante. Entendeu?
É importante entender, mais uma vez eu digo, tem coisas que projetam dor no joelho que a causa não está no joelho. E eu vou citar algumas nesse vídeo, tá bom? Vamos agora para algumas soluções. Se a sua dor no joelho ela tiver um cunho estrutural, então eu tenho uma lesão no menisco, eu tenho uma lesão na cartilagem, eu tenho uma degeneração, eu tenho uma artrose exacerbada. Existem alguns suplementos que auxiliam no processo de desinflamação e reconstrução do joelho. Para desinflamar, você vai usar vários produtos anti-inflamatórios, existem vitaminas que são específicas para isso. Porém, eu gosto de utilizar um produto específico, que é o Inflaminose Care. Dentro dele tem uma linha de produtos anti-inflamatórios. Uma pausa bem sábia nesse vídeo. Meu interesse não é que você compre produtos. Meu interesse é que você saiba qual é a ferramenta que resolve o problema. Se você tem dor e inflamação no joelho, Murilo, eu fiz lá, eu tenho uma tendinopatia, eu tenho uma bursopatia, eu tenho um estiramento na musculatura, eu tenho um processo inflamatório porque eu percebo calor, dor, rubor, edema. Se você tem isso, usar um anti-inflamatório natural como Inflaminose Care vai resolver o seu problema, seguramente. Porém, você deve se perguntar o que originou essa inflamação. E aí nós vamos falar no vídeo também, ok? Ah não, doutor, meu problema é a artrose, é a degeneração. Então você precisa saber que a causa da artrose muitas vezes está na péssima absorção de nutrientes no seu trato gastrointestinal. Você deve pegar outros vídeos desse canal e ir lá estudar como melhorar a sua absorção gastrointestinal. Porém, alguns nutrientes são específicos para a saúde do osso, como por exemplo o magnésio. Existem N soluções de magnésio. Não comece suplementando cálcio, vitamina D ou mesmo K2. A maioria das pessoas, o pior problema está no magnésio, quando se fala da questão da saúde óssea. Porém, seu problema pode ser outra via, pode ser a condição muscular. Olha, eu já estou dando as dicas práticas. Você pode ter realmente uma perda muscular muito expressiva, não só por sedentarismo, por desnutrição, né, por falta de atividade mesmo, por N fatores. Você perdeu o músculo, sua massa magra é muito baixa. Aí você vai usar aminoácidos. Então, a forma com que você vai usar um suplemento vai depender do tipo de problema que você tem ou do tipo de agravante que você tem. Vai determinar, obviamente, como vai ser o resultado. Muitos profissionais acabam usando condroitina, glucosamina, metilsulfonilmetano, colágeno tipo 2, mas não sabem de fato se aquilo vai chegar na articulação do paciente. Por que não, Murilo? Porque eles não investigaram o todo do corpo do paciente no processo de quebra-absorção daqueles nutrientes. Então pare de gastar dinheiro à toa. Se você quer fazer alguma coisa para ajudar seu joelho sem ter que passar na consulta clínica, você pode usar sim um anti-inflamatório natural, pode usar sim um magnésio que vai te ajudar, pode usar sim um aminoácido que vai te ajudar. Mas você primeiro precisa entender o que tudo o seu corpo está lhe pedindo. Aonde está o problema? O que é mais crítico para ele? Vamos dar um exemplo? Vamos supor que do nada, agora é um exemplo prático, agora eu vou dar um exemplo de causa real de dor no joelho. Vamos supor que eu não sentia dor nenhuma no meu joelho e do nada eu comecei com muita dor e limitação nele. Fui lá, fiz uma ressonância porque me disseram que era importante e não apareceu nenhuma alteração estrutural relevante, nada. Porém eu comecei com uma infecção urinária muito forte, com ardência, queimação, uma certa cólica. E depois que isso passou, a minha dor no joelho passou também. Muitas vezes a pessoa vai ter dor no joelho referida, por exemplo, por um órgão, como o rim. E o rim ele pode estar alterado por N fatores alimentares ou até mesmo medicamentos que você usa. Então aquele cliente às vezes está usando um medicamento há vários anos, sei lá, para pressão, para tireoide, começou com dano renal e aquele rim projetou dor no joelho. É um exemplo muito simples de dor referida de um órgão, por uma outra disfunção que você nem imagina. Ah não, doutor, eu tenho histórico de pedra nos rins, eu tenho histórico de problemas renais. Já é um problema. Você provavelmente vai ter alguma alteração mecânica, neurológica, facial, projetando dor no joelho. A relação entre rim e dor no joelho é infinitamente, assim, existem N hipóteses, né? N conexões, vamos dizer assim, inúmeras que a gente até desconhece, porém algumas bem próximas. Então, você não pode ir atrás daquilo que você acha que é o problema. Você precisa achar um profissional que investigue o todo para que ele saiba de onde começa seu problema, tá bom? A dor no joelho é de início insidioso, do início do nada, como essa que eu acabei de citar. Geralmente ela é uma dor referida de uma víscera, como eu falei, rim, bexiga, poderia ser do intestino delgado, poderia ser do intestino grosso. A dor referida de origem visceral ela é muito conhecida em outras áreas, como por exemplo no infarto ou numa cólica uterina. Mas a pessoa nem imagina que outros órgãos podem estar gerando dor no joelho.
Quando a dor ela não é de origem visceral, ela pode ser de origem neuropática, ou seja, dor referida à parte neural. Um tecido neural está acometido, né? E esse tecido neural nem sempre é o nervo ciático, nem dito cujo ciático, né? Ou o nervo femoral. Às vezes nem é de fato a inervação o problema, mas sim o trajeto dele na coluna. Então você pode ter um dano funcional na sua coluna, projetando dor no seu joelho, alterando o tônus do músculo, alterando o controle das fáscias e dos músculos nessa região, que são adaptadas ao modelo neurológico. Então vamos supor agora um exemplo, agora trazendo por um exemplo. Vamos supor que eu tenha lá uma obturação de amálgama no meu maxilar esquerdo. Essa obturação está causando um efeito neural e facial em toda a região do meu hemicrânio esquerdo, essa região aqui. E o meu corpo vai compensar isso, causando uma série de disfunções na coluna e no quadril, gerando um vetor de carga maior no joelho direito. Eu não vou aprofundar, pessoal, com muita tecnicidade dentro de como que isso chega lá, até porque isso não é uma aula para profissional, é uma aula para a população. Mas eu quero que você entenda que às vezes você está tomando anti-inflamatório para o joelho, você está tomando vitamina para o joelho, você está tomando aminoácido para o joelho, tudo aquilo que eu falei, e não está melhorando sua dor. Porque ela é projetada de um órgão, ela é projetada de um problema neurológico, como eu acabei de citar, de um dente, mas tem vários outros distúrbios que fazem o mesmo efeito. Em resumo, eu quero que você vá atrás da causa. Eu posso lhe ensinar um monte de exercícios funcionais para o joelho, um monte de ferramentas terapêuticas, mas sem você saber sua causa, é perda de tempo. É totalmente perda de tempo, ok? Vamos agora com algumas ferramentas de movimento. Quais são os melhores exercícios, a melhor solução de exercício para dor no joelho? Então, qual é o melhor remédio dentro da parte de exercício? Gente, exercício físico é aquele que você se adapta melhor. Eu sei que parece meio clichê falar isso, mas a verdade é essa. Se você é um praticante de futebol, por exemplo, você gosta de futebol, mas você tem uma baita de uma lesão no menisco, você não vai se adaptar bem a ele. Vai por mim, o tipo de movimento que você faz com aquela lesão de menisco não vai dar certo. Você vai agravar a sua lesão. Aí você vai para uma musculação e fala, nossa, resolveu minha dor no joelho, o melhor exercício é musculação. De fato, o exercício controlado com a musculação é um dos melhores que pode ter, mas tem que ver o que para você está mais bem adaptado. Às vezes outras pessoas vão se adaptar bem ao pilates, outros ao funcional, outros ao crossfit. Eu tenho pacientes com hérnias gravíssimas na coluna que se adaptaram bem ao crossfit. Então o corpo tem capacidade adaptativa magnífica. Escolha um exercício que para você se adapta melhor. Existem alguns que são mais direcionados, eu concordo, como fortalecer o glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, a musculatura posterior da coxa e lateral da coxa, como os isquiotibiais e o tensor da face lata. Existe um consenso que fortalecimento do complexo posterolateral diminui a carga no joelho. De fato, concordo 100%, porque todos eles tracionam a tíbia para trás, diminuem o estresse nas partes superior e inferior da patela, diminuem o contato da patela com o fêmur, reduzindo as condropatias e também ajuda na estabilização do menisco. É perfeita a colocação. Então fazer exercícios de fortalecimento para o complexo posterolateral ajuda horrores. Aqui embaixo tem um e-book de joelho e quadril que faz exatamente isso. Porém, eu já tive vários clientes que usaram esse videobook, né, com os exercícios filmados, tudo bonitinho que tem nele, e não tiveram resultado. Porque a causa deles eram distúrbios neuropáticos, eram distúrbios viscerais, que uma mudança nutricional, ou buscar um nutricionista, ou buscar um dentista, resolveria o problema. Eu volto a chamar a atenção para vocês, não existe uma solução única e milagrosa para o joelho. Pode ser o melhor anti-inflamatório farmacológico, como eu falei ali, os Dorflex, os Mioflex, os Condroflex da vida, né? Os inibidores da COX, tanto faz. Eles vão amenizar o seu sintoma, porém não vão impedir que o problema continue e você vai voltar a ter dor. Use a medicação, use a suplementação, use um chá, uma erva, uma pomada que você conhece. Use, se você sente que lhe alivia. Porém, não faça isso de uso contínuo até você não achar a causa. Achou a causa, trata a causa, para de usar o recurso que você estava usando. Não faz sentido. A segunda maior causa no nosso país, Brasil, de problemas de fígado é o uso de medicação para dor. Que dor essas pessoas estão sentindo ao ponto de ter um problema tão grave no fígado? Óbvio que é 1000 vezes melhor uma vitamina, um suplemento, mas também você não pode se enganar com isso, entendeu? Achar que sempre vai ser assim, que sempre vai funcionar. Ah, eu sempre tomo uma clorela, me alivia. Tudo bem, vai a fundo do porquê que isso está te ajudando, mas não aceite isso como uma conduta final para o seu problema, tá? Volto a dizer para vocês, toda dor tem causa. Na maioria das vezes ela vai estar presa em 4 pilares. Ou ela é emocional,
ou ela é nutricional, ou ela é energética ambiental, ou ela é algum problema físico. Tá? A maioria das pessoas que tem dor no joelho, o problema ele é físico, ele é na matéria mesmo, ele é no organismo da pessoa, ligado a um problema neurológico, na maioria das vezes, ou visceral. Tirando, exceto os casos de trauma. Eu tive um entorse de joelho, fiz uma lesão de menisco, eu fiz uma queda, fiz uma lesão de ligamento. Esses casos estão à parte, porque o mecanismo já é sabido, a causa já é sabida. Agora, quantas pessoas fazem um movimento bobo e torcem o joelho? Eles não sabem da causa, eles sabem do gatilho, que é o entorse, mas não sabem da causa. Algo proporcionava para aquele joelho uma posição mecânica ruim, desvantajosa, que com o mínimo movimento, mínima carga, rompeu aquele ligamento, rompeu aquele menisco, rompeu aquela estrutura, danificou aquela estrutura. Entende? Aí sim você vai ter um dano estrutural anatômico para ser tratado, seja de forma natural, conservadora, com fisioterapia, fortalecimento, suplementação e tudo mais, ou, em alguns casos, cirúrgica. Você deve sim elencar a possibilidade cirúrgica. Murilo, eu tenho uma baita de uma lesão de menisco, já fiz 20 sessões de fisioterapia, já passei em osteopata, já tomei um monte de vitamina. Cara, às vezes a sua lesão é realmente cirúrgica. Você fez bem em tentar procrastinar, tentar adiar o processo cirúrgico, tentar prevenir, evitar, mas às vezes a única solução é essa. E às vezes a pior solução é essa. Então evite de fazer de primeira a cirurgia. Eu sei que às vezes seu cirurgião já lhe garantiu que é cirúrgico, mas ele lhe garantiu sobre o joelho. Ele não lhe garantiu como você é em relação ao seu joelho. Você entende? Tem pacientes que eu atendo que são extremamente saudáveis e têm um joelho ruim, por um trauma, por exemplo. Porém não sentem dor, porque o corpo dele é muito saudável e se adaptou bem. Mais uma vez nós voltamos lá atrás, em que o melhor exercício é aquele que você se adapta melhor. Tem pessoas com lesões gravíssimas que se adaptaram bem à musculação. Como é que você vai dizer que musculação não se torna então terapêutica? Entre aspas, né? Não que ela deva ser usada como terapia, mas ela se torna terapêutica quando o indivíduo se adapta bem àquilo, ok? O melhor exercício, seguramente, é aquele que você se adapta melhor. E é um dos melhores recursos terapêuticos. Em suplementação, eu sugeri para vocês alguns aqui. Existem vários anti-inflamatórios naturais, várias vitaminas que vão fortalecer o osso, o músculo, o ligamento, a inflamação, o sistema imune. Mas dentro da linha de suplementação, eu te diria uma coisa. Investigue o todo, investigue seu corpo inteiro, teste todos os tecidos do seu corpo e dê a eles aquilo que eles estão pedindo. Se é vitamina C, vão dar vitamina C. Se é vitamina D, é vitamina D. Se é magnésio, é magnésio. Se é selênio, é selênio. Como o corpo vai usar esse nutriente é uma responsabilidade dele. Mas se você atender ao corpo naquilo que ele está lhe pedindo com a vitamina certa, com a molécula certa, no lugar certo, ele vai reorganizar o todo e muitas vezes resolver a sua sintomatologia no joelho também. Afinal, o seu corpo sempre resolveu tudo. Por que agora ele está perdendo a briga? Por que agora ele não consegue mais resolver o problema? Entendeu? Se ao final desse vídeo você ainda ficou com alguma dúvida, alguma questão que não fechou a conta para você, escreve nos comentários. Se o comentário for bom, eu respondo. Eu tenho muito comentário para responder. Me escreve lá no Instagram, eu abro uma caixinha no Instagram, você pode mandar mensagem para mim ou lá eu vou te responder com o maior prazer para você entender como resolver a sua dor e seu sofrimento. E se ainda assim você não conseguir se curar, a melhor alternativa é você fazer uma consulta. Eu faço consulta para o mundo inteiro online, com a mesma eficácia clínica do que presencial no diagnóstico, tá? E presencial nesse momento em Santa Catarina. Se você tem dúvida de como resolver a sua dor, agende uma consulta, tá bom? Aqui embaixo tem vários links com o site onde fornece os produtos que eu falei, com os videobooks e tudo. Mas como eu te disse desde o início do vídeo, não quero que você compre nada. Eu quero que você saia de um lobby de tomar remédio, tomar vitamina e fazer exercício e achar que tudo isso é solução. Sim, pode ser para algumas pessoas, mas talvez não seja para você. O segredo sempre vai estar em rastrear a real causa primária de toda dor e sofrimento que você sente. Existem ferramentas para isso, técnicas para isso, conceitos para isso, profissional treinado para isso, tá bom? Não é um aparelho, é um profissional que correlaciona tudo. Isso dá trabalho, mas numa consulta clínica você consegue ter bons resultados, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o vídeo da semana que vem. Aproveitem as dicas desse vídeo, compartilhem o vídeo e não esquece de dar o joinha no canal. Um grande abraço!